Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, mais um vídeo aqui a respeito de Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia. Vamos explorar um pouco mais os textos bíblicos para entender como toda a Bíblia fala de Jesus e o que ela fala sobre Jesus, sobre a sua obra e tudo mais. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a história da redenção e como a Bíblia fala da história da redenção. Eu tive que citar alguns exemplos só, né? É claro que tem mais coisas, não dá para colocar porque o vídeo ficaria muito grande e nós vamos continuar. Dessa vez eu trouxe Paulo falando de Jesus, mas não apenas de Jesus. Paulo citando o Antigo Testamento sobre Jesus. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a ideia. Então, para a gente começar, deixa aí a sua joinha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não se esqueça, o primeiro vídeo já está postado aqui. Se você está vendo o segundo, o primeiro já está postado. O terceiro eu não sei como vai ser ainda, tá? Comente o vídeo também. E o pessoal da área de membros já tem acesso a esse arquivo que eu estou mostrando para vocês. Pode estudar em casa com mais calma, comentar com a gente no grupo depois, tá bom? Jesus e Paulo, Paulo e Jesus. Paulo escreveu em Romanos 11:36 a frase que é muito conhecida da Bíblia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele está informando que toda a criação existe para Cristo. Toda a criação pertence por ele e é para ele. E são todas as coisas. Não está falando só de pessoas, não. Não é só de eleitos, ele está falando todas as coisas, tá? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Será que o Antigo Testamento falava a respeito do Messias sobre isso? Claro que falava. Lá em Salmo 2, nós temos essa informação sobre Jesus. De forma profética, o salmista estava falando de Jesus. Proclamarei um decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tudo isso se refere ao Messias, de forma profética, porque o texto é do Antigo Testamento. E Paulo entendeu muito bem. Então, a Bíblia está contando que toda a criação pertence a Cristo, não é ao homem. Deus criou o homem e deixou ele no jardim, mas ele não deu o jardim para o homem. O homem fazia parte do jardim, entende? O jardim não era dele, ele deixou ele viver ali, porque ele também pertencia a Deus. E agora ele está dizendo, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. A mesma coisa que Paulo disse, são todas as coisas dele. Glória, pois, eternamente a ele. E em Mateus 28, o evangelista diz a mesma coisa. Ele fala que Jesus chegou para eles e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Palavra de Jesus, Mateus 28:18. É-me dado todo o poder significa que Jesus tem a autoridade sobre todas as coisas. Não é sobre as pessoas, não é sobre os eleitos. Todas as coisas, tá? Assim como nós vimos em Romanos 11, assim como nós vimos em Salmo 2, 7 ao 8. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você já tem que ter em mente esta ideia de Paulo que ele traz aqui. Todas as coisas pertencem a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Os não eleitos pertencem a Jesus. Não há outra pessoa para pertencer. Só há Deus. Ele é o único que tem alguma coisa. Então Jesus diz a mesma coisa que o Antigo Testamento dizia, mostrando que aquilo do Antigo Testamento se referia a ele. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E Efésios 1, versículo 11, diz o seguinte, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. O que Paulo disse aqui em Romanos 11? Porque dele e por ele, né? E para ele são todas as coisas. Então aqui embaixo ele está dizendo sobre Cristo. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito, a vontade ou o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Paulo também trazendo a ideia de que Jesus, ele está desde o início fazendo tudo do jeito que ele quer, tá
bom? Aqui o texto está falando sobre a salvação. Nós somos salvos porque Cristo quis nos salvar. Nós não somos salvos porque aceitaríamos Jesus, como muitos pregam erroneamente. Nós somos salvos porque Ele quis nos salvar. Mesmo que você pudesse ter a autoridade para escolher Deus, Ele poderia não escolher você. Se Ele não quisesse, não importa se você aceitaria ou não. Ele poderia não te escolher. Por isso que Paulo nem toca nesse ponto. Nós somos, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Ou seja, conforme os planos de Deus e não do homem. Segundo o conselho da sua própria vontade e não do homem. Novamente, atrelando a salvação à vontade de Jesus e não do homem, né? Então, por isso, Cristo é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, tá? Nós estamos falando de Jesus nos 4 textos. E aí nós temos a continuação, porque dele, por ele e para ele. Jesus não é apenas a chave hermenêutica, ele é o motivo e o objetivo da vida humana. Por isso, o passo final é restaurar um povo para si mesmo. Lembra lá do primeiro vídeo, quando falamos da história da redenção? Por isso que ele vai restaurar um povo para ele mesmo. A ideia não é restaurar pessoas para pessoas, porque se fosse assim, ele teria que restaurar todo mundo, né? Mas ele está restaurando um povo para ele mesmo, de acordo com a sua vontade. E João falava sobre isso, e diz o seguinte: pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Entende? Eu não estou querendo tratar aqui do seu preconceito sobre a eleição. Não é essa a questão hoje. Eu estou querendo tratar aqui do que o texto está dizendo a respeito de Cristo vivificar aqueles que Ele quer. Sobre qual autoridade Ele faz isso? A autoridade dele mesmo, porque é tudo para Ele. E é tudo sobre Ele, como nós vimos na primeira parte. Porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas, incluindo a salvação. Amém? Incluindo a salvação. E a Bíblia já estava falando sobre isso há muito tempo. Todo o que o Pai me dá, João capítulo 6, todo o que o Pai me dá virá a mim. Está dizendo o que vai acontecer, não o que pode acontecer, tá? E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. A vontade do Pai, agora é João 6,39. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quem são esses? São aqueles que Cristo, como nós lemos no texto acima, quis restaurar. Olha o que ele falou aqui. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Por isso que a história da redenção e a história da Bíblia é a história de Cristo e não do homem. Muitas pessoas querem fazer com que isso aqui se torne a história do homem. O mais importante é o homem. Mas a Bíblia não vai por esse lado. O mais importante é Cristo. E Cristo quer um povo para si. Por isso ele diz aqui, ó, todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Entende? Esse ponto é muito importante. Isso vem sendo tratado desde o Antigo Testamento, onde Deus decide salvar um povo para si. Ele não sai resgatando os assírios, os babilônios, os egípcios, ele sai resgatando o seu povo. Então esse é o povo de Deus, né? E ele faz isso por causa da sua vontade. Bom, deixa eu ver se a gente vai encerrar. Ah, não vai encerrar não. Olha o próximo ponto. Não vai encerrar não. A história de Jesus envolve você. Tem mais 2 slides aqui, deixa eu ver. Isso aí. Gente, já vai ficar muito grande isso aqui, deixa eu ver. Ah, não, tá acabando. Então vamos lá. A história de Jesus envolve você também. Muita gente pode achar, mas, gente, então Deus é um ser totalmente maléfico, né? Não é isso. A Bíblia vai para o outro lado. A Bíblia não está falando que ele não se importa com você. A Bíblia só está falando que esta história é a história de Deus. Então não precisa ficar preocupado ou estressado. Essa história envolve você. Olha lá o texto que nós colocamos aqui de Efésios 1 e de Pedro também, né? Mas antes disso tem uma frase que Jesus é o principal de toda a Bíblia, toda a história. Mas essa história envolve um povo que foi recebido para si mesmo. Paulo e Pedro expõem essa ideia. Nós temos isso em Paulo. Mas nós temos, irmãos, em Ezequiel, em Isaías, em Zacarias, em Malaquias,
Ageu, mas quem? Amós, Êxodo, Gênesis. Nós temos isso em toda a Bíblia. A história de Jesus envolve o seu povo também, tá? E o texto de Efésios diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja que quem está fazendo e a vontade de quem está fazendo determina todo o texto. Também nos elegeu nele, em Cristo, e alguém nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos, ou seja, alguém nos torna santos ou separados aqui, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, a história da redenção, a história de Jesus envolve você e eu também. E Pedro não foi muito longe disso. 1 Pedro 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que foi adquirido. O povo adquirido, olha os termos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo, nesse caso. Compreende? Então, a história da redenção e o fato de Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia não exclui o crente. Muito pelo contrário, ressalta ainda mais que Cristo quer salvar um povo. E outra, ressalta que ele vai salvar um povo, como nós vimos aqui. E isto não tem conflito nenhum com a liberdade humana, como muitos acham, né? A eleição está totalmente dentro da liberdade humana, não dentro do livre-arbítrio, porque esse termo denota algo que a Bíblia não trata, mas a liberdade humana há. Compare, por exemplo, João 6 com Romanos 10. Olha o que o texto diz, ó. Todo que o Pai me dá virá a mim. Ou seja, todos que foram entregues do Pai para o Filho, todas essas pessoas virão a Jesus. E aqueles que vão a Jesus e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Essa é a palavra de Jesus. Lá em Romanos 10, nós temos outro lado da moeda. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes em que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, você vai usar sua liberdade para fazer isso aqui. Você precisa confessar a Jesus como Salvador. Você precisa crer de verdade em Jesus, né? Isso envolve aquilo que você faz, tá? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não há nenhum problema entre a soberania de Deus em eleger um povo com a liberdade do homem. O que há é a informação de que aqueles que são dados do Pai para o Filho virão até Jesus. Aqui o Paulo está citando os eleitos. Ele não está citando aqueles que nunca vão a Jesus, ele está citando os eleitos. Todo mundo que é eleito vai fazer isso aqui. Por que será? Por que será? Obviamente, não envolve apenas a liberdade humana, mas a ação de alguém anterior à liberdade humana, como nós vimos aqui. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, e a nação santa, o povo adquirido. E aí nós temos: todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Então não há conflito entre a liberdade humana, não. Aqueles que foram dados do Pai para o Filho virão até Jesus e eles não serão lançados fora. Como eles virão é o que Paulo descreve. Eles vão confessar Jesus como Salvador. Eles vão crer em Jesus de coração. E eles vão proclamar, isso vai ser audível, sabe? As pessoas vão saber que ele creu em Jesus. Então, não há conflito entre uma coisa e outra, né? Não há conflito. E não há conflito também com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Quem são aqueles que nele crê? Justamente aqueles que foram, que receberam a graça de Deus para isso.
aqueles que foram escolhidos para isso, foram salvos para isso, tá? Esses que nele crê vão ter a vida eterna, sem conflito com a liberdade humana. Para encerrar, deixa eu ver se para encerrar mesmo, Paulo usou o Antigo Testamento para explicar Jesus. Como isso? Esse ponto é importante porque a gente poderia ter usado mais o Antigo Testamento do que o Novo, né? Mas o que eu quis mostrar para vocês é que tanto o Antigo quanto o Novo falam de Jesus. Eu não poderia excluir o Novo Testamento porque a ideia é de que Jesus é a chave de toda a Bíblia e não só do Antigo Testamento. Então o texto lá em Romanos 11 diz o seguinte: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Paulo era judeu, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Romanos 11, versículo 1 e 2. Nós temos lá em Isaías 40, um dos textos mais evangelísticos do Antigo Testamento, como um pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará suavemente. Isaías 40, versículo 11. Paulo está falando a mesma coisa. Deus não rejeitou o seu povo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu sou judeu e eu fui salvo. E Paulo estava sendo justamente apacentado por Deus, guiado por Deus. Então Paulo usando o Antigo Testamento para explicar Jesus também. De forma profética, esse texto de Isaías 40 se referia a Jesus. Não muito diferente, o profeta Ezequiel disse a mesma coisa, lá, ó, quase a mesma coisa. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. A mesma coisa que Jesus diz lá em João 10. Entende, irmãos? Por isso que ele é a chave de toda a Escritura. Toda a Escritura trata de Jesus. Esse aqui foi Ezequiel 34, versículo 11. Depois disso nós vamos ver o autor aos Hebreus, né, usando Jesus como chave também. Então nós temos mais um, tem 3. O último, deixa eu ver. Tem mais um ainda. Provavelmente a gente termina... Nossa, muita coisa. Vai demorar para terminar. Acompanhe o canal e até mais.